Para todo o Brasil, esse é o nosso Tudo Posso. Para todo o Brasil também tem o nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 99681 9742. Queremos o seu recado, a sua participação. Participe da nossa sessão de beijos e abraços. Interaja também com os nossos convidados se alguma pergunta não for feita durante as nossas entrevistas. Mas sempre queremos saber qual o seu nome, a cidade e o estado de onde você acompanha o nosso programa, a nossa revista eletrônica de todas as tardes. E vamos de mais conversa? Isso porque em março deste ano entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, com mudanças de prazos e ritos processuais. A ideia, gente, é reduzir a demora dos processos. O novo código substitui o anterior, de 1973, e se aplica a litígios como previdenciários, contratuais, processário, familiares, tributários, comerciais, administrativos e trabalhistas. É muita coisa, né? E para falar como essas mudanças devem atingir a população, hoje eu recebo o advogado Dr. Helder Moroni, ele que é coordenador da obra Código de Processo Civil Comentado, para explicar para a gente, né, quais são os avanços que essa novidade trouxe para a gente. Dr. Helder, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pela presença. Qual foi a grande mudança? O que a gente pode citar? Como você estava explicando para os telespectadores, realmente a questão da agilidade. Tá certo. É óbvio que não é uma lei que vai mudar o espírito de um povo ou o fato de que a gente gosta mesmo de brigar, né? Okay. Mas a legislação nova, ela traz algumas ferramentas para tornar mais rápido o processo, como, por exemplo, ela tenta criar uma obrigação de uma mediação prévia entre as partes. Ela traz uma punição, vou chamar assim para ficar mais fácil de compreender, para aqueles que recorrem demais para tentar ganhar tempo no processo. Ela transforma o processo de cobrança, o processo de execução, ela traz algumas ferramentas para agilizar a cobrança, a forma de você citar o devedor, ela está mais rápida, a forma de você fazer leilão dos bens, ela está menos complicada. Então, o espírito do legislador, com essa lei nova que entrou em vigor em março, foi exatamente trazer maior agilidade e uma das ferramentas principais, dentre essas todas que eu te falei, existe hoje, com base no novo código, a possibilidade das partes elas adaptarem o processo para as necessidades delas. Como então, assim? O artigo 190 do Código, ele possibilita que as partes negociem o procedimento. Tá. Já seria uma mediação aí nesse caso ou não? De certa forma, sim, porque, vamos imaginar, antes, no Código de 73, obrigatoriamente, qualquer ação ela teria que seguir o manual, o Código de Processo antigo. O Código de Processo novo, ele diz a mesma coisa, olha, se você quiser brigar ou se você for obrigado a brigar com alguém, você tem que seguir esse manualzão aqui, que é o Código de Processo. Mas, a depender da sua situação, da vida real, você pode, autor e réu, tentar adaptar o processo para essa briga em concreto. Porque aquele livrão, manual, Código de Processo, ele é uma lei geral, né? Ele se aplica para a generalidade dos casos. Mas, de repente, a nossa briga ela tem alguma questão muito específica que não se adequa ao código. Aí a gente pode tentar transformar o processo em algo mais específico para a nossa situação, o que certamente vai tornar aquela nossa lide, aquela nossa briga em algo muito mais rápido. Assim, pelo menos, me parece, e essa foi a intenção do legislador. Agora, por que demorou tanto tempo assim? 43 anos praticamente, é isso? Né? Para a gente ter mudanças, é isso? Primeiro porque o processo legislativo é demorado. Tá. Eu acho que isso é um senso comum. Sempre que é necessário modificar uma lei, a gente sabe a dificuldade que é. Veja aí o exemplo da reforma tributária, reforma política. A gente está há anos aí discutindo essas questões e como a gente vive numa democracia, a democracia ela é excelente, mas ela também tem os percalços. Quando a gente fala sobre reforma tributária, reforma política, a gente passa por um processo de interesses, né? Muitas vezes de quem justamente está no próprio governo, de quem está no poder ali para essa situação. Agora, dentro do processo civil também, né? Dentro do direito, existe também essa briga, esse conflito de interesses? Mas sem dúvida, porque toda e qualquer lei, ela vai afetar diversos interesses, interesses privados, interesses públicos, interesses de diversos setores da economia. O setor também do direito do consumidor e tudo mais. E todos esses setores estão lá representados na Assembleia. Então,
para você modificar uma lei, e uma lei que tem uma repercussão tão grande quanto essa, como você explicou na abertura, esse novo código ele afeta quase todas a esfera das brigas, dos litígios judiciais. Então, para você alterar esse manualzão, você vai afetar diversos interesses e você também tem que conciliá-los. Entre esses avanços, foi citado justamente a mediação. Perfeito. Explica pra gente o que é mediação, quem são os personagens que estariam presentes nessa conversa. Legal. Então, vou só voltar um pouquinho. No Código de 73, como é que funcionava mais ou menos o processo? Vou explicar aqui em 10 segundos o primeiro ano da Faculdade de Direito. Para entrar com uma determinada ação, você faz um pedido, prepara uma petição, vai ao juiz, o juiz manda chamar o réu. Por meio da citação, o réu é chamado ao processo para apresentar a defesa, aí vão ter as audiências e tudo mais. Esse era o procedimento do Código de 73. O Código Novo, ele muda, ele inverte a ordem. O réu, o procedimento é o mesmo, você tem que preparar uma petição formal para apresentar ao juiz, só que o juiz vai chamar o réu ao processo não para apresentar a defesa, vai chamá-lo para, previamente, uma audiência de mediação, para tentar um acordo antes da apresentação da defesa. Eu teria o papel do juiz ainda na mediação? Sim e não. Você pode ter a mediação conduzida pelo juiz, mas o que a gente tem visto é que vai haver, e já tem o treinamento, cursos de mediadores privados que vão fazer essa audiência. Seriam os tribunais de mediação? Exatamente. Não sei se é esse o termo correto, doutor. Você pode chamar como você quiser, porque vão ser órgãos que vão prestar serviço, são órgãos particulares que vão prestar serviço para a justiça. Você vai ter tribunais, você vai ter órgãos de conciliação, mas são pessoas, não necessariamente juízes, que receberam um treinamento para tentar conciliar as partes antes delas gastarem o dinheiro com apresentação de defesa, com custas de processo e coisa que o vale. Tá. Quando a gente fala em mediação, naturalmente a gente pensa em algo, em uma resolução mais rápida. Perfeito. Seria isso. Exatamente. Se eu resolvo de uma forma mais rápida, as custas do processo diminuem. Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Agora, e o resultado disso? Por exemplo, eu quero processar uma pessoa por algum dano, né? Eu imagino que eu vou lá receber meus 50 mil reais. Seria o valor que eu estou pedindo. Na mediação, esse valor tende a cair, não tende? Certamente. É bem provável isso? Muito provável, sim, porque a gente costuma dizer que no acordo, um acordo bom é aquele em que as duas partes saem com a sensação de que perderam alguma coisa e ganharam. Ganharam tempo, ganharam a resolução do caso, mas é óbvio que por um acordo, normalmente você tem que abrir mão de alguma coisa. E aí, é o que eu entendo que o advogado ele tem que ter um novo papel a partir do novo código. Ele tem que ter essa noção, vamos dizer, econômica do direito. Quanto que vai custar para o meu cliente um processo que dura 5 anos? O meu cliente tem direito de receber 50 mil reais. Ok. Mas isso vai custar quanto no prazo de 5, 10 anos? 10 anos que pode eventualmente durar um processo. Então, você traz isso a valor presente, que os economistas gostam muito. Quanto que custaria esses 50 mil reais hoje? E eu faço um acordo resolvendo o problema e, ao invés do meu cliente precisar perder tempo da vida dele por 5 anos cuidando de um processo, ele vira a página, coloca o dinheiro no bolso e toca a vida dele. E com esse valor que ele receber, por mais que seja menos do que o que ele esperava, ele pode investir, ele pode criar novos negócios, fazer gerar riqueza e desobstruir o judiciário. A gente vive uma política de ganhar vantagem. Praticamente nós somos educados a isso. O brasileiro está preparado para essa inovação, para essa novidade? Ciente assim, eu vou entrar com processo, mas eu vou receber menos. Como que eu vou educar o brasileiro justamente para isso? Contradizendo toda uma cultura que vem por trás. Aí eu vou usar o exemplo da doutora que deu a entrevista. A gente teria que desinflamar o hipotálamo. Muito bom. A questão é que está encalacrado, está meio que tatuado no espírito do brasileiro, pela nossa herança hispânica, portuguesa e do nosso código que vem lá do direito romano, essa litigiosidade. A gente briga. Inserir na cabeça do cliente que é melhor um acordo ruim agora do que ficar brigando por um possível direito excelente lá na frente que talvez nem venha. Eu gostei dessa fala, o possível. É possível, exatamente. E aí, como eu estava te falando, é função do advogado hoje
olhar a nova legislação e tratar o cliente e conduzir essa questão de forma diferente. O advogado, ele não pode assumir essa questão eu quero brigar, vamos litigar. O cliente, ele quer resolver o problema. Aí seria trazer à tona, né, aquele ditado popular, mas olha, um pássaro na mão do que dois voando, né? Seria isso, o resultado é melhor agora do que você não ter algo satisfatório daqui 5, daqui 10 anos. Exato. Seria isso. Exatamente. É óbvio que há situações em que o cliente ou que o direito ele não permite esse tipo de acordo. Seja pela natureza dele, por exemplo, alimentos para menores de idade. Eu não consigo negociar isso. Eu não consigo abrir mão, eu não consigo renunciar. Vai ter intervenção do Ministério Público. Tem questões que dizem muito mais respeito à honra, dano moral. Eu não quero saber de dinheiro se eu tiver a minha moral ofendida. Eu quero uma resposta que realmente me satisfaça, moralmente falando. Mas na grande maioria dos casos, tudo se resolve a questão financeira. Então, de novo, é papel do advogado orientar o cliente e demonstrar o custo de um processo alongado. Custo de um processo alongado que vai prejudicar não só o cliente, mas a sociedade como um todo. O advogado, ele tem, o que a gente fala do juridiquês, do direito romano, munus público, ele tem uma função pública. O advogado, ele não pode se preocupar unicamente com a relação do autor, do cliente dele. Ele tem que saber que um processo que se alonga demais, sendo que pode ser resolvido logo no começo, ele vai atrapalhar não só a vida do cliente dele, mas ele vai atrapalhar o judiciário como um todo. Se a gente conseguir resolver os problemas antes, a gente vai desafogar o judiciário e todos nós teremos uma resposta mais rápida quando a gente precisar acionar o judiciário. De alguma forma, então, a efetividade dessas mudanças também parte da premissa de que o advogado tem que ter essa visão holística. Ele olhar um todo, seria isso? Exato, exato. Essa é a base, porque, de novo, não adianta mudar a lei se a gente não mudar o nosso jeito de pensar. E tem uma das premissas do novo código é olhar um novo código com novos olhos. E é isso que o advogado tem que fazer, e é isso que o advogado e que nós que temos a noção do direito, temos que explicar e temos que fazer, inserir no dia a dia do jurisdicionado do cidadão. O advogado está sendo preparado para essa nova realidade? Aquele que já tá com uma carreira consolidada, já está no seu dia a dia trabalhando? Eu vou dizer que eu estou, e eu vou dizer que os meus colegas também estão. Certo. Mas é um papel, eu acho que naturalmente isso vai ter que acontecer, porque o novo código, ele, como eu falei, ele traz formas de forçar o indivíduo, seja o advogado, seja a parte, a entender que um acordo ou que não ficar estendendo a briga por mais tempo do que o necessário não é mais vantajoso. Como, por exemplo, antes, no Código de 73, você poderia usar de todos os recursos que a lei te propiciava sem sofrer nenhuma punição. Hoje, com o Código novo, se você entrar com um recurso e você perder esse recurso, existe a possibilidade do tribunal, ou mesmo do juiz de primeira instância, te condenar a honorários para a parte contrária. Eu não vou entrar aqui na tecnicidade da coisa, mas é uma forma de punir. Cada vez que você recorrer e você perder, cada vez que você recorrer exclusivamente para ganhar tempo, para impedir que a parte contrária acesse o direito dela, se você perder o recurso, o teu custo no processo ele vai aumentando. A cada recurso, o teu custo ele vai aumentando. É óbvio que tem um teto, mas o custo teu, o custo que você vai ter por ganhar tempo no processo, né, ele vai te fazer psicologicamente a pensar, puxa, será que essa situação é realmente para entrar com recurso? Quer dizer, na prática é assim, o processo está correndo e eu sei que de repente a outra parte vai entrar com uma testemunha, eu vou recorrer, seria isso? É por aí, seria isso, por né? aí. Eu vou recorrer para, como fala, descaracterizar aquela testemunha? É isso, para afastar a oitiva daquela testemunha. Perfeito. Se eu perder, eu pago por isso. Exato. É claro que, e aí eu peço licença aqui meus amigos advogados, existem tese, o código é novo e tal, mas no meu entender, de acordo com o texto da lei, é exatamente isso. Você entrou com um recurso exclusivamente para ganhar tempo e perdeu, você vai ter uma punição que é condenação em honorários ou para ganhar contrária. tempo ou para ganhar vantagem. Exatamente. Agora, teve algum elemento que ficou de fora dessa revisão? Eu diria o seguinte, no processo de execução, que é a parte final do processo, é aquele que vai transformar a sentença do juiz em dinheiro, porque eu costumo dizer o seguinte, ninguém entra com processo para ganhar uma sentença linda e pendurar na parede. Você quer transformar essa sentença, essa ordem do juiz, em algo para a vida em concreto, algo palpável.
E você só vai transformar aquele papel do juiz da sentença em algo palpável, seja um bem que você está buscando o dinheiro, na fase da execução. A fase da execução ela poderia ter sido melhor aprimorada, ela poderia ter sido mais trabalhada para trazer efetivamente o direito que a parte busca. A gente tem exemplos em Portugal, na Itália, da privatização da justiça. Não estou dizendo que a gente vai entregar aí para o particular a função do judiciário, mas o que existe é que determinadas fases do processo elas são entregues para o particular porque ele tem melhores condições de tocar, como por exemplo o leilão e coisa que o valha. Mas mesmo assim o processo de execução ele está mais facilitado e o código ele resolveu algumas questões que estavam aí há anos causando problema e com o código novo não vão mais causar. Bom, novidades, inovações. O senhor acredita que a gente pode avançar ainda mais, então? Sempre, sempre, porque o direito ou as leis, elas são reflexo da sociedade. Conforme a sociedade se desenvolve, as leis elas têm também que se desenvolver e se acompanhar, e acompanhar o desenvolvimento social. E o direito, idem. Então, as decisões judiciais que vão surgir a partir de agora, com base na nova lei, elas vão ser sempre um reflexo do momento atual da sociedade. Nós falamos muito aqui sobre a questão do dinheiro, é isso, né? De quanto Perfeito. isso pode gerar lá no final. Perfeito. Existem procedimentos que não envolvem dinheiro, que de alguma forma estão avançando também com essa nova revisão? Sim, sim, sim. Existe um instrumento do novo código que pode trazer muita solução para essas outras tantas questões. Hoje existe a possibilidade do juiz dar várias sentenças no mesmo processo. Como? Imagina o seguinte, o juiz ele só, pelo Código Antigo, ele daria uma única sentença ao final do processo. Isso poderia durar 5 anos. Só que nesse andar do processo, durante 5 anos de uma lide, questões já poderiam estar prontas para ser julgadas, mas o juiz só poderia julgar ao final. Hoje, com o Código Novo, se uma questão estiver pronta para ser julgada, o juiz já pode julgar e você já pode ter solução para uma determinada questão, dentre várias de um processo, que já pode ser solucionada antes desse prazo longo do processo. Então, independentemente de dinheiro, se você quer resolver uma questão, por exemplo, tirar o seu nome do SPC, por exemplo, você quer resolver uma questão da guarda de uma criança, fixar alimentos numa questão de direito de família, o juiz ele já pode dar uma sentença de mérito e resolveu aquela questão. O processo ele vai seguir para discutir as outras, mas essa já vai ter sido solucionada num prazo muito mais curto. Mas são sentenças temporárias? Não. Assim, já efetivas? Efetivas. É uma grande discussão. É óbvio que a gente tem inúmeras questões técnicas, doutrinárias acerca desse tema, mas o que importa para a gente é o juiz, ao longo do processo, ele vai proferir outras sentenças, que não só aquela final. Então, antes do término do processo, determinadas questões já vão ter encerrado. E isso vai trazer muita efetividade e muita agilidade. É um processo com inúmeras questões a serem analisadas, Exato, seria isso, né? exato. E a partir do momento que partes daquele quebra-cabeça forem sendo resolvidos, seria isso, né? Perfeitamente. A solução já vem de imediato. Um exemplo, batida de carro. Tá. Você tem a parte de dano do carro, dano patrimonial. Imagina que eu sou um taxista, deixei de trabalhar, eu vou querer indenização. Ok. Imagina que dentro do meu carro tem um humorista que eu estou levando para um show e ele também não conseguiu chegar no show. Nós vamos ter um humorista daqui a pouco aqui no programa, tá, gente? Por isso. Mas ele chegou, tá aqui. Também eu vou ter que responder pela indenização, porque ele não conseguiu chegar no show. E tem a questão do dano moral. Eu sofri um machucado no braço e coisa que o valha. Então, uma única ação ela tem várias questões a serem resolvidas. Então, vamos imaginar o seguinte. A questão do dano pelo tempo que eu deixei de trabalhar é uma questão mais complicada, tem que produzir prova. O quanto o Bruno deixou de ganhar pelo show, é uma fortuna, a gente sabe. Isso vai ter que ser apurado por meio de prova. Questão do dano moral, idem. Mas, por exemplo, o dano do carro é algo mais fácil de você apurar. O juiz já pode fixar e já pode sentenciar. Essa questão já vai ter acabado. O processo vai seguir para resolver as outras 4. No caso do processo de adoção, teve algum avanço ou não? A gente fala sobre guarda de criança, né? Tem uma pequena relação aí? Dentro desse espectro do novo código, como ele traz mais agilidade, essa questão das novas sentenças e coisa que vale, é óbvio que vai ter um impacto. Mas o processo de adoção ele é muito específico, ele tem lei própria, ele tem questões próprias e mais.
O processo de adoção, ele trata daquele espectro de direito que é indisponível. Então, aquela questão, por exemplo, de as partes tentarem modular o processo para algo particular para elas, não vai funcionar. Mas dentro do quadro geral do novo Código, todo e qualquer tipo de processo, ele vai sofrer, ele vai receber uma melhora, uma maior celeridade. É isso que é o espírito do legislador. Tá, teve uma questão que logo que o novo Código veio à tona, né, que ele entrou em vigor em março, a imprensa deu muita ênfase à questão dos condomínios. Perfeito. O morador que deixar de pagar o condomínio, ele pode ter o imóvel, ele pode perder o imóvel, por exemplo. Isso é fato? É um tempo muito rápido para essa perda? Hoje em dia, com o novo Código, sim. Vou explicar. Pela lei antiga, pelo Código de 73, dívida de condomínio teria que ser cobrada por meio de uma ação, vou chamar de ação comum. Tá certo. Eu preparo a petição, vou ao juiz, mando citar, apresento a contestação, pode produzir prova. Dali a alguns anos vai ter um papel, aquele que eu não quero pendurar na parede, aquele papel que eu vou transformar em dinheiro. Vai se arrastar. Vai se arrastar. Tá Só certo. lá na frente é que eu vou poder transformar a sentença do juiz em dinheiro. Ok. Né? Porque o condomínio não quer o papel, de novo, eu quero o dinheiro para colocar dentro do meu condomínio para pagar as despesas condominiais. A lei nova, ela diz o seguinte, a dívida de condomínio, hoje, para ser cobrada, ela vai direto para o processo de execução. Eu matei toda essa primeira fase do processo. Então, o réu, o devedor de dívida condominial, ele vai ser citado não para apresentar contestação, ele é citado para pagar no prazo de 3 dias. Não pagou, já pode haver a penhora do imóvel, a depender do valor da dívida, com um leilão do imóvel. Então, é muito mais rápido. Bom, gente, são muitas questões, sem dúvida alguma, né? O impacto vai acontecer na sua vida, na minha vida, na vida do cidadão brasileiro de um todo, né? Nós vamos aos poucos entendendo essa nova realidade, né, doutor Helder? É isso, é isso. E o doutor Helder é autor de um livro, né? É justamente isso, né? Isso, são os comentários ao novo Código de Processo, publicado pela editora portuguesa Editorial Medina. Já está à venda no site. Eu coordenei uma obra, é uma obra coletiva que a gente elaborou com muito cuidado, com vários professores do Brasil todo. E quem tiver interesse, paciência e quiser entrar no mundo do direito ou quiser conhecer, entre no site da Almedina, almedina.com.br, que a obra está lá disponível para venda. Na prática, gente, é a própria lei que está ali, né? Com os comentários. Mas cada capítulo seria isso, né? Tem os seus comentários, os desdobramentos daquela nova resolução. É isso, artigo por artigo a gente explica a lei. Mais ou menos o que a gente fez aqui nesse tempo que a gente Tempo curto, né? 20 minutos de conversa aqui praticamente, né? Foi Teria ótimo. muita coisa para comentar ainda, sem dúvida alguma. Exatamente. Doutor Helder, obrigado pela presença mais uma vez. Gente, vamos fazer intervalo? No próximo bloco, o Bruno Mota vai estar com a gente aqui. O humorista vai contar um pouquinho da sua trajetória e, é claro, mostrar o seu talento aqui no Tudo Posso. A gente já volta.